Oi, babies! Eu sou o Sandis, professor de biologia e doutor, e hoje nós vamos falar de hereditariedade, uma palavra gigantesca, imponente. Mas o que é hereditariedade? Hereditariedade é a passagem das características de geração em geração. Então, a cor da sua pele, ela veio através das gerações, o seu tipo sanguíneo chegou em você a partir das gerações anteriores. Em vez da gente ficar repetindo que é a passagem das características de geração em geração, a gente resume como hereditariedade. E a hereditariedade, tem muita gente que pensa que é algo mais novo, mas há milênios as pessoas percebem que existe a hereditariedade. Egípcios, babilônios, eles já faziam cruzamentos, pegavam animais de porte, de um maior porte, porque eles imaginavam que na prole, os filhos, no caso, a prole, né, ia ter aquela característica também mais robusta. Então eles não sabiam explicar como é que as características eram passadas de uma geração para outra, mas que a hereditariedade existia, eles sabiam. Então, ó, a ciência que estuda a hereditariedade é chamada de genética. Tá bom? Você poderia pensar que era hereditária a ideologia. Não, nada a ver, deixa de viajar. Na biologia, nem sempre você vai derivar, né? Uma palavra e vai derivar a outra. Tipo, o estudo das plantas não é plantologia, é botânica. O estudo dos animais não é animologia, é zoologia. E o estudo da hereditariedade é a genética. Tá bom? Então, depois dessa introdução, que você já está com bastante conhecimento, você inspira, olha para o seu íntimo, lembra que você é linda, que você é lindo, mas não é rico. Então, vamos estudar para garantir o seu futuro. Let's go! Diru, diru, du. Canta muito bem. Então vamos lá, ó. A genética, ela surge formalmente em 1900. Não esquece que genética é o estudo da hereditariedade, né? Então ela surge mesmo formalmente no papel em 1900. Com esses três cientistas aqui, o De Vries, o Correns e o Chesmak. Só que o que acontece? Eles fazendo trabalho independente, cada um no seu país, eles chegaram a conclusões de como é que a hereditariedade acontecia. Só que pesquisando um pouquinho mais, eles perceberam que 35 anos antes, um rapaz, um senhor na verdade, chamado de Mendel, e esse nome você tem que gravar, já tinha descoberto o que eles estavam descobrindo em 1900. Então, embora eu tenha falado o nome de De Vries, de Correns e de Chesmak, não precisa gravar o nome deles. O nome de Mendel você tem que gravar. Mendel é esse, nessa foto aqui, o monge. É esse aqui dessa foto, ó. E perceba que na mão dele, ele está com uma planta, o que já mostra que ele devia trabalhar, provavelmente, e trabalhava com planta. Então, em 1865, Mendel já tinha descoberto as bases da genética, as bases da transmissão das características. Só que, embora ele tenha descoberto, ele foi encoberto por Charles Darwin, que estava bombando com a teoria da evolução. Então Mendel morreu sem ser reconhecido como pai da genética. Mas vamos lá, agora veja, a gente tem que pensar o seguinte: se há milênios percebe-se que existe a hereditariedade, como é que ninguém descobriu antes de Mendel? Então, na verdade, ele teve alguns pulos do gato, que é o que a gente chama na ciência, quando a pessoa tem umas ideias bem fantásticas, bem geniais, que conseguem acabar desvendar aquele problema. Por que é que o experimento de Mendel deu certo e de outras pessoas antes dele eram experimentos que não davam certo? É porque Mendel usou ervilha. Meu Deus, é ervilha. Oh, todo mundo que quer trabalhar com genética escolhe boi, cavalo, ser humano, rato, alguma coisa assim. Porque é mais fofinho, é mais tchuquinho, né? Mendel escolheu ervilha e aí foi uma grande sacada. Sabe por quê? Porque ervilha, ela tem uma facilidade de cultivo muito grande. Cultivar é você criar. Filhote, se você ligar aí sua internet, colocar no buscador, você vai receber semente de ervilha na sua casa e vai criar até, vai cultivar, né? Você vai cultivar até numa garrafinha PET, com terra, show de bola. É fácil de cultivar. Por exemplo, se a gente estivesse trabalhando com camundongos
Eu já trabalhei com camundongo. Ah, que fofinho, meu Deus do céu. Dá um trabalho danado trabalhar com camundongo. Vou dar só 2 exemplos. Você tem que controlar a temperatura da sala. Não pode estar variando muito. Ar-condicionado, dia e noite. Outro exemplo, quanto a camundongo. Se deixar 2 machos juntos, 2 machos juntos, se matam. Questão de dominância. Um querendo dominar o outro. Então, trabalhar com planta, trabalhar com ervilha é fácil, fácil. O cultivo dela é muito fácil. Segundo ponto importante de trabalhar com ervilha. As características da ervilha são bem distintas. São marcadamente distintas. O que é que significa isso, Sanders? É o seguinte, ó. Se você pegar, por exemplo, ó, a cor da semente. Olha só para essa parte aqui, cor da semente. Ou a semente da ervilha é amarela, ou a semente da ervilha é verde. Ou é amarela ou é verde. Não tem intermediário. É isso que significa a característica ser marcadamente distinta. Ou é uma coisa ou é outra. Ainda não entendi. Outro exemplo. Esquece o que eu falei agora da cor da semente e pensa na textura da semente. Essa outra imagem aqui. Textura, como é a superfície. Então a ervilha, ou ela tem a superfície, a sua textura enrugadinha, ou é lisa. Ou é enrugado ou é lisa. É bem distinto, não tem um intermediário. Por exemplo, se Mendel escolhesse trabalhar com a espécie humana com cor da pele, provavelmente ele não ia conseguir descobrir o que ele descobriu. Porque cor da pele não é assim, branco e preto. Tem vários tons de pele aí no meio. Na ervilha não. Ou é uma coisa ou é outra. Só mais um exemplo. A planta, quando ela está na idade adulta, ou ela é alta ou ela é baixa. Não existe uma planta intermediária. Então isso é que é característica marcadamente distinta. Não vai deixar que você fique se confundindo com características intermediárias. Show de bola! Outra coisa. As ervilhas têm um ciclo de vida bem curtinho. Não é que nem a espécie humana que você tem que esperar 9 meses para poder originar o bebê. A ervilha, ó, coloquei aqui uma pesquisa que eu fiz rápida. Peguei aqui 3 tipos de ervilha. Primeira, segunda, terceira. Veja que independente de qual tipo de ervilha, você depois de plantar, depois de 75, 70, 80, 75, 80 dias, você já colhe. Ou seja, depois de cerca de 2 meses e meio, você já tem a ervilha para você poder fazer sua análise, olhar se nasceu verde, se nasceu amarela, alta, baixa, flor púrpura, flor branca. Se fosse na espécie humana, imagine o seguinte, se eu quiser estudar calvície na espécie humana, se Mendel tivesse escolhido estudar calvície na espécie humana, veja bem, o cara chegou na idade adulta, vamos pensar que foi 25 anos, para perceber se ele era ou não careca. Aí eu quero saber se essa característica é hereditária, se é transmitida de pais para os filhos, né? De geração em geração. Ele vai ter que se reproduzir. O filho, depois que nascer, ele pode nascer careca, mas você não vai considerar, né? Quando ele nasce. Você vai ter que esperar 25 anos, mais ou menos, para poder analisar se é careca. Então só nisso aí foi 25 anos do primeiro, mais 25 anos do segundo. Veja, para fazer um experimento, para você fazer uma pesquisa, para você analisar genética na espécie humana é muito mais complicado. Então a ervilha, em 2 meses e meio, 3 meses, cada sementinha que nasce já é considerada um filhote. Show de bola, muito fácil, muito fácil, muito fácil. Outro ponto, a ervilha ela gera muitos descendentes. Como eu acabei de dar o exemplo na espécie humana, geralmente a cada gestação, a cada gravidez só nasce um filho. Pode nascer 2, sim, pode nascer até mais. Mas normalmente nasce só um. A ervilha, cada sementinha que nasce dela é considerada um filhote. Então, quando você planta ervilha, depois de 3 meses, você vai ter centenas de sementes, centenas de filhotes. Isso é importante porque você pode fazer análise estatística. Pessoal, Mendel, ele era um estatístico muito bom. Então, outras pessoas podem até ter feito um experimento parecido com o dele antes dele, mas não se ligaram em fazer análise estatística. Tá vendo que matemática é importante? Vamos só mais 2 coisas importantes de por que deu certo o experimento dele com a ervilha. Ele analisou uma característica por vez. Então era assim, lembra que eu tinha falado que a semente, a cor da semente podia ser amarela ou verde? Isso é uma característica que pode ser amarela ou pode ser verde, mas a característica é a cor da semente. E lembra que eu falei, um exemplo que eu falei, você talvez não tenha nem percebido, que a planta, a altura dela, pode ser alta ou baixa. Então já é outra característica, a altura da planta. Quais são as variáveis? Pode ser alta ou pode ser baixa. Meus amores, então entenda, se ele estivesse analisando a cor da semente, que podia ser amarela ou verde, ele esquecia a altura da planta, ele esquecia a textura da semente, ele esquecia a cor da flor, ele só analisava a cor da semente. Uma característica por vez era analisada. Ainda não entendi, Sanders. Espera aí, tenha calma então. Se ele analisasse a cor da flor,
pode ser púrpura ou branca. Quando ele analisava a cor da flor, ele só analisava a cor da flor. Ele não olhava para a altura da planta, ele não olhava para a cor da semente. Então, ele sempre analisava uma característica por vez. Como eu disse, os que fizeram experimento assim antes dele, provavelmente juntavam tudo de uma vez, aí ficavam doidos, ficavam endoidecidos, né? Não era enlouquecido, não. E, por fim, é muito fácil você realizar polinização artificial na ervilha. Porque, veja, a flor da ervilha, a flor é o órgão sexual da planta, né? Quando alguém te oferece de presente flores, está te oferecendo o órgão sexual. Então, as intenções aí você que vai imaginar. Mas vamos lá. Então, a flor da ervilha é hermafrodita, ou seja, ela tem tanto a parte feminina como ela tem a parte masculina. Não é o objetivo dessa aula, a gente vai ver em botânica, né? Mas aqui está a parte masculina, amarelinho, o estame, e o verdinho é a parte feminina, o carpelo. O que é que Mendel fez? Como essa planta é hermafrodita, ele fez o seguinte, ó, ele cortou a parte masculina dela. Tá aqui a parte masculina jogada fora, capou a planta. Ele capou a planta, ele tirou a parte masculina dela, porque a partir de agora ele podia fazer o seguinte, pessoal, ele podia pegar o grão de pólen de outra planta. O grão de pólen é nele que vai ter o gameta masculino. Então ele podia pegar o grão de pólen de outra planta, ou seja, o gameta de outra planta, e trazer para essa planta aqui. Então ele escolhia, essa planta tem flor roxa. Aí ele tirava a parte masculina dela e ele, eu quero ver o cruzamento de roxo com roxo. Aí ele trazia o pólen de outra flor roxa. Eu quero ver o cruzamento de branco com roxo. Aí ele trazia o pólen de uma flor branca. Então ele ficava brincando. Eu quero ver o cruzamento desse com esse. Ele que escolhia. Aí o que acontece? Como é que foi exatamente o experimento? Mendel pegou linhagem chamada de pura. Quando eu digo qual é a sua linhagem, você vai pensar numa coisa como se fosse, de onde é que vem sua família, algo assim. Então quando a gente diz linhagem pura, o melhor exemplo é pensar assim. Uma ervilha que fosse verde, ela era considerada pura se ela só originasse outras também verdes, nunca de outra cor. Ainda não entendi, Sanders. Então vamos lá. Se uma ervilha tivesse a semente amarela, ela era considerada pura se ela só originasse outras e outras e outras e outras, sempre amarelas. Então eu tinha pura para verde e pura para amarela. Isso aqui é linhagem pura. Daí o que é que ele fez? Ele pegou uma pura para amarela, que é essa aqui que eu vou marcar com essa seta, e ele pegou uma pura para verde, tá bom? Amarela que só originava amarela e verde que só originava verde. O que é que ele fez para brincar? Cruzou uma com a outra. Então, logicamente, quem nascer vai nascer híbrido, vai nascer misturado. Mas antes disso, vamos botar assim, esse primeiro cruzamento aqui a gente chama de geração P. São os pais, é a geração parental, tá certo? Vou botar aqui para você não esquecer. É a geração parental. Então lembre-se que a geração parental você só tem indivíduos puros para aquela característica. Quando ele fez esse cruzamento de amarelo puro com verde puro, nossa senhora, nasceram todas amarelas. Eita gota! E agora? Como é que eu misturei amarelo com verde e nasceram todas amarelas? O verde sumiu? Eu já ia parar o experimento por aqui, né? Porque quer dizer, pronto, não estou entendendo mais nada. Mas ele continuou. E essa geração que nasceu aqui, que nasceram só amarelas, e elas são híbridas, né? Porque o que é híbrido? O híbrido é que é misturado. Sementes híbridas são misturadas. Tem carros que são híbridos, então o motor dele não é só a gasolina, ele também tem uma parte que é um motor elétrico, é híbrido, é misturado. Então essa geração híbrida que nasceu, ele chamou de geração F1, são os primeiros filhos. Então aqui em cima eu tenho os pais, né? A geração parental, e quem nasceu aqui híbrido é F1. Aí veja o lance que Mendel pensou, preste bem atenção, agora chega na hora mais importante. Ele pegou essa amarela híbrida, essa amarela que é híbrida porque veio do cruzamento de amarelo puro com verde puro, e deixou ela autofecundar. Deixou ela autofecundar. Quando ele deixou ela autofecundar, ó que maluquice. Os filhos nasceram 3 amarelos para 1 verde. E isso a gente tem que gravar esse número aqui. Nasceram 3 com a característica amarela e 1 com a característica verde. Esses filhos aqui, que vieram de F1, nós vamos chamar de geração F2, beleza? Mas o que é muito importante aqui é você perceber que nessa geração F2 a proporção foi de 3 para 1. Tem que guardar esse valor. E pessoal, veja bem, se o verde reapareceu aqui em F2,
e ele tinha sumido em F1, Mendel disse que verde era uma característica recessiva. Por quê? Babies. Se a gente estivesse tendo aula presencialmente e dissesse, segunda-feira é recesso, você ia aparecer na escola? Ia nada que ia aparecer na escola. Agora com a pandemia seria, né? Louco para voltar para as aulas. Mas, quando diz que vai ter recesso, você não vai aparecer naquele dia e depois você volta a aparecer. Por isso que a verde foi chamada de recessiva, porque ela tinha sumido em F1 e ela volta a aparecer em F2. Então, verde foi chamada de recessiva. E amarelo, como do cruzamento de amarelo puro com verde puro, amarelo dominou sobre verde, amarelo foi chamado de característica dominante, tá certo? Então, qual foi a proporção mesmo para a gente lembrar? 3 amarelas para uma verde. Falando de outra forma, 3 dominantes para uma recessiva. Por que é importante você aprender assim? 3 dominantes para uma recessiva. Por causa disso, ó. Mendel analisou 7 características, lembra? Uma característica por vez. Vamos escolher aqui algumas. Ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 características. Mas vamos pegar só 2 ou 3. Então, que característica é essa aqui primeira? É a altura da planta. A planta pode ser alta ou a planta pode ser baixa, tá certo? Aqui a planta pode ser alta ou a planta pode ser baixa. Em F2, lembra que a proporção é 3 para 1? Nasceram 787 plantas altas e 277 plantas baixas. Você precisa gravar esse número? Não. Mas se você fizer a proporção de 787 e 277, você vai perceber que dá 3 para 1. Quase não sai o para. Vamos pegar outra característica aqui. Cor da semente. Cor da semente. Então, cor da semente, a cor amarela, que é dominante, em F2 nasceram 6.022 sementes amarelas. Já sementes verdes nasceram 2.001. Se você fizer essa proporção é até fácil, né, de ver aqui. Essa é muito mais fácil de você perceber. A proporção de 6.022 para 2.001 é 3 para 1. Então você tem que guardar isso para que a gente na próxima aula possa entender o que é que Mendel interpretou a partir de todos esses resultados. Beleza? Então, com quem é que você viu? Com Viu! Sandes! Até a próxima. Um beijo no coração. Cheiro. Tchau. Pode ir.